Boa noite a todos. Sou bem menos do que aquilo que o meu Presidente da Câmara de Caminhas diz. Sou uma pessoa que tema todos os dias em ter duas características: ser honesto e cumpridor. Ao Presidente da Real Associação de Viana do Castelo, desculpe-me, mas isso é tão longe, eu ainda tenho que ir para Vila Real, amanhã de manhã eu tenho trabalho político. Mas quando eu lhe disse que viria aqui, a partir desse momento passou a ser um testamento, passou a ser um compromisso assumido, e só uma situação de saúde ou algo de grave é que não me faria estar aqui hoje. Eu vim aqui hoje não para falar de política de hoje, não para falar deste tempo. Teríamos muito para falar. Por exemplo, no meu livro de 2013, Opções Inadiáveis para uma Política Progressista, a questão do Olivença está lá. Portanto, há pelo menos um político na Assembleia da República que não deixou morrer a questão do Olivença. Mas há muitas outras coisas que nós podíamos hoje aqui tratar, relativamente às quais poderíamos estar de acordo ou não, mas que são importantes para o futuro do país e que mereciam uma atenção. As questões europeias, as questões do desenvolvimento rural, as questões desta visão cada vez mais afirmada entre rural e cosmopolitismo, seja lá o que isso queira dizer, as questões que têm a ver com o desenvolvimento integrado, as questões que têm a ver com a alimentação, as questões que têm a ver com o acesso à educação, as questões que têm a ver com a felicidade, as questões que têm a ver com o prolongamento da vida, as questões que têm muito a ver com este mundo cheio de desafios e cheio de futuro. Mas eu optei por ir ao início, ou antes, eu optei por ir aos inícios. E por isso eu fiz uma intervenção a que dei pelo nome O Princípio de Portugal. E acho que ela faz aqui sentido porque os prémios foram acerca do princípio de Portugal. Um princípio de Portugal. Que eu abordo aqui de entre 6 princípios, inícios de Portugal. E portanto eu passarei a ler-vos e peço-vos desculpa por estar a gastar tempo neste momento e neste jantar tão agradável. Gostamos especialmente da passagem do Gênesis, que nos faz viajar até ao princípio. No princípio era o Verbo, diz João, consagrando este começo como uma coisa bela, trazida por Deus, seja ele qual for, numa dimensão que se afasta do entendimento humano. Este princípio é espiritual, porque assim se impõe quando nos relacionamos com ele. Este ele com letra maiúscula, que ainda hoje inquieta milhões e milhões de seres humanos. O princípio das nações tem também algo de muito especial e principalmente de muito de espiritual. Porque só assim pode agregar, porque só assim pode fazer-nos perdurar. Mas as nações são muito mais do que um território, muito mais que um povo, muito mais que uma estrutura política organizada, um sistema de leis. São laços, sentimentos, crenças, imagens, vivências, essencialmente a língua. A nação é uma corrente que não é definível na plenitude. E é por isso que muitos dos que estudam as ciências políticas e jurídicas vão definindo, quando dela falam, com outras designações, como seja um Estado ou seja um país. Errado. Gostaria, neste curto caminho que aqui hoje vamos fazer, que estivesse bem presente a imaterialidade da construção de um símbolo. Seja ele o símbolo de um princípio enquanto povo de fé, seja ele o princípio de um povo que se insere numa nação que nasce, de um país que brota, de um Estado que aparece. Qual o acontecimento que assinala o nosso princípio? Pergunto. E é essa pergunta que nos é colocada a maioria das vezes e à qual damos quase sempre a mesma resposta. O nosso princípio, nós, cada um de nós, é quando nascemos, quando saímos do ventre de nossa mãe. Claro que há também quem assinale 2 nascimentos,
o umbilical e o cartorial, em momentos divergentes, fruto de distâncias e da ignorância que em tempos não muito distantes faziam a nossa vida coletiva. E nas sociedades contemporâneas consagram-se outras discussões e outras dimensões. A primeira é que nos faz princípio no momento da concepção, a segunda, mais técnica ou até científica, é que nos concede a uma autonomia de existência. Não é este local, nem o tema de hoje, o como se estabelece um princípio individual. O tema é mesmo o determinante do princípio deste país e desta especial nação. Nação que eu sempre consagro, como de habitude, recordando Claude François e Jacques Revaux na canção de 1967. Os historiadores, mesmo os mais recentes e de influência materialista, são dados a encontrar o princípio de Portugal enquanto marco no momento em que se consagrou a Batalha de São Mamede. Não queremos implicar com esta visão das coisas, com a aplicação de um ponto para que se diga Portugal. Não seria simpático, até porque, estando aqui e falando para personalidades tão ilustres e tão cientes do nosso passado glorioso, nos atrevéssemos a desgraduar o dia 24 de junho de 1128. É por isso que consideramos que este é um dos princípios de Portugal. Um Portugal feito de vários princípios e deles vamos falar. São Mamede, por aqui próximo, de Guimarães Dita, fala-nos na vitória de um jovem nobre, crescido longe dos terreiros onde os seus pais, de jure, se moviam, afirmado cavaleiro, mesmo que não fosse ele mesmo. As histórias também nos dizem que Luís, o Rei Sol, seria outro, mas que existiu não há quem duvide, nem há fonte primária que nos faça questionantes. Afonso, o primeiro, anula a presença de trava, influência espiritual e carnal de Dona Teresa, viúva de Dom Henrique, e consagra uma recuperação de poder dos infantes, de terras poucas, mas relativamente fecundas, acima do Douro, que se viviam valer e estruturavam vida comunitária. Mas que território era este? Nessa altura, deixado pelo conde Dom Henrique, consorte de Dona Teresa, senhora que viria a afirmar-se portucalense Regina. Era uma parte da Ibéria, globalmente precisada e restrita, longe de tudo e de todos, no fim da Europa, por onde se atravessavam casas reais, príncipes habilitados e outros reivindicantes nascidos e resultado desta conjugalidade. Henrique, o conde, bem se deu a construir vilas e a atribuir forais. Bem considerou o papel de mistérios e de homens de alguns recursos, mas a distância e a incultura não faziam deste ligeiro pré-reino uma afirmação de valor, uma mais-valia política para os outros tronos em crescimento ao nosso lado. O que é interessante nesta referência da arte fundadora é a largueza do sangue inicial. De França a Alemanha, a molinfa que seguia em Henrique era Cluny, sim, o da Abadia, e de Borgonha. Eram mais do que símbolos, eram referências. Esta última identificação, Borgonha, marcou a primeira dinastia deste Portugal, talvez a mais profícua de todas as que tivemos. Mas será que antes do princípio de 1128 há outro princípio? Diríamos que antes de São Mamede há outros dois princípios. O imediato, o que se consagrou em condado, situámo-lo em 1096. Henrique de Borgonha fixa-se aí como senhor de Portugal e de Coimbra. Reivindica-se com largos poderes, mesmo consentidos de forma arbitrária, na decorrência de insucessos guerreiros da Raimundo da Galiza. E neste encalço, poderíamos ir ainda mais atrás, buscar o início do condado, 868, recuperando o pouco lembrado Vímara Pérez. Está neste período, este anteprincípio, permitam-me este neologismo, o embrião da especificidade, o lançamento de uma unidade a que Afonso, o primeiro, viria a conceder crédito e vigor. Este condado, que de cartório ficaria portucalense, apareceria por ser marginal, por estar distante de outras lutas e outros territórios que se concederiam nas permanentes ameaças entre si,
de Leão a Navarra, de Castela a Aragão. O segundo anteprincípio é o que nos leva a Portocale, a sede da Diocese portocalense. Os historiadores querem afirmar este passado de Portugal com a virilidade de um terreno vivo e de amplas autonomias. Não vamos por aí. Portocale era curto território, acima e abaixo do rio, Castro Anticum, Castro Novum, menos relevante que os do Minho e todas as outras terras a sul que afirmavam Coimbra. Então qual a justificação para que eu próprio consagre como anteprincípio um início antes do Condado portucalense? A resposta é meramente filológica. A fundação do nosso nome. Portocale deu Portugal. Falamos do princípio que marca o seguir de uma progressiva independência e que aparece em São Mamede. Falamos dos outros princípios, anteprincípios, e que deram o nome e que criaram o condado. Afonso, o primeiro, mostra-se de ardilosa visão política. Não lhe interessava o facto de ter que mostrar vassalagem para ser rei. Para Afonso VII, visivelmente aprisionado na sua imponência de imperador, a adoção de várias monarcas ou submonarcas era essencial, mas pouco avisada. Mas para Afonso Henriques era soberba e seria vencida. Essa referência de Afonso, o primeiro, a Afonso VII, era cínica e distante. Henriques sabia que tinha muito a conquistar. Sabia que o inimigo mouro podia ser vencido a cada palmo de terra. Nessa altura, os outros reinos peninsulares promoviam duas linhas estratégicas quanto à sua afirmação territorial. A primeira era a que mantinha o olho sobre os outros reinos cristãos. A segunda era a que promovia o alargamento do território de influência a sul, barrendo os maometanos. Se olharmos para a consequência política de alargamento territorial português, podemos constatar que se chega ao Mar do Sul no final da primeira metade do século XIII e que os castelhanos só chegam ao Mediterrâneo no final do século XV. Tanto tempo assim significa o quê? Três coisas muito simples. A primeira é a que leva a que as terras mais ricas se fiquem em territórios que não eram a frente atlântica. A segunda é a que sempre esteve na base dos maus estrategas. Não há territórios alcançáveis que possam ser facilmente aprisionados. A terceira é que se prende com a consideração sobre o esforço de guerra. Os territórios do infiel consagraram-se mais relevantes no Mediterrâneo, desde sempre, e, portanto, careciam de mais recursos financeiros e humanos para se fazerem cristãos. Regressemos então ao tal cartório que acima mencionamos, para assinalar o nascimento de cada ser humano. Tendo nascido na Batalha de São Mamede, havia Portugal obtido já a carta de reconhecimento que os restantes poderes terrenos e o outro império, o intemporal, sempre relevante, sempre presente, lhe deveriam conceder? A resposta é clara. Cada um dos reinos cristãos não existiria, não se reconheceria sem uma autorização de Roma. É, aliás, por isso que consagramos dois outros princípios a seguir a São Mamede. Se atrás já indicamos dois princípios antes do primeiro princípio, que é o de 1128, 3, portanto, chegaremos agora ao quarto princípio de Portugal. Este é o de hoje. Zamora, 5 de outubro de 1143. É o ato concordante que leva a que o Reino de Portugal se inicie na geopolítica europeia. Já antes havíamos olhado para Afonso VII de Leão e para as suas visões imperiais. Isso parece pouco relevante agora. Mas em Zamora ia-se mais longe do que algum dia se havia ido, incluindo em Tui, em 1137. Quando se confirma a soberania sobre o território e gentes e se lança um princípio de independência no relacionamento com a Igreja de São Pedro. Este São Pedro afirma-se essencial para o quinto início de Portugal. Em boa verdade, os dois anteriores eram marcas afirmadas entre homens, assinadas com espada
ou apenas escritas. Mas o que importava mesmo era a consideração papal, que viesse a criar uma linha direta que promovesse a mediação entre o poder terreno e os seres mágicos de Deus. A construção do milagre de Ourique é essencial para o reconhecimento de Portugal. Não me atreveria a restaurar o que já se lateralizou, mas não se pode esquecer que é João Peculiar quem enceta o caminho de um Papa aberto a olhar o retângulo atlântico. Talvez a Igreja Romana fosse avisada sobre a relevância dos mares, sobre a auguração de outros mundos que se avinhavam a existirem, para que ninguém tivesse ainda dúvidas sobre Portugal. O tal princípio quinto é então a bula Manifestus Probatum, concessão de Alexandre III, conquista do rei de Portugal, o primeiro. Quando olhamos para a história das 3 dinastias que fizeram Portugal, a outra é um interregno que daria para uma comunicação sem termo, e hoje não vale a pena recordá-la, porque hoje só vale a pena comemorar. Podemos dizer que elas nascem, e permitam-me, neste momento, esta minha ida por terrenos não muito próprios. Elas nascem de uma traição e 2 bastardias. A dinastia Afonsina resulta de uma boa traição. Afonso a Dona Teresa. A dinastia Davis resulta de um bastardo que se elegeu pelo poder popular. Dizem. A dinastia de Bragança vai ao bastardo do bastardo João I e do seu casamento com a filha de Nuno, o Santo. É uma linha tão clara do nosso Portugal, mas é uma linha tão simples de identificar na nossa história de quase 9 séculos. Esta referência não é negacionista do respeito e de honra, antes pelo contrário, porque cada tempo histórico deve ser avaliado pelo que releva. Cada análise deve ponderar cada circunstância. Seria hoje incorreto olhar para os cardeais Médici pelas dioptrias dos vigentes de hoje. Seria muito decepcionante se olhássemos a história da nossa pátria pelas regras do historicismo mais recente e que enquadra esta disciplina numa espécie de cola das restantes ciências sociais. Esta simplificação da linha da história leva-nos a uma pergunta que se impõe. Quando falamos em princípio, estamos a antecipar um caminho, uma estratégia? Há um conceito estratégico na nossa história de tantos séculos? Ou somos fruto do encontro de desencontros, da excentricidade que nos faz longe, da permanente dependência dos outros, fossem eles Castela, Aragão, adivinhos de Inglaterra ou formatados em cortes outras? Há quem indique que Portugal tem um conceito estratégico intermitente. Seja o que isso for, nós concordamos. Esse conceito estratégico, aos soluços, é bem visível na nossa adesão à União Europeia, na construção do Império Colonial excêntrico, na reformatação da sociedade de 800, na determinação de uma partida para o mar de forma aventureira, ou na consideração inteligente enquanto país pelo nosso Afonso I. Ou seja, há um conceito estratégico em Afonso Henriques, há outro conceito estratégico em João II, há um conceito estratégico em Sebastião José, há outro em Oliveira Salazar e há um último em Mário Soares. A história não pode ser sectária, não deve ser sectária. Se o fosse, não seria história. Por isso, as referências a alguns dos mais recentes atores que aqui fiz não podem ser olvidadas perante a leitura positivista, por aqui existe, de histórias. É uma leitura grande, acima de tudo e de todos, dos tempos e dos sentimentos. Perdoem-me se já vamos fora de tempo, mas ainda queríamos deixar-vos um outro princípio. No tempo corrente, os Estados nascem do reconhecimento internacional. A consagração do multilateralismo é uma das grandes conquistas do século XX. Mas antes haveria de nascer Westfália e aparecer o tal Estado moderno. E já nesse tempo havia Portugal. Poderemos assim dizer que há um outro lugar de princípio, para nós o mais interessante. Trata-se da consagração da língua portuguesa.
Já não o romance, já não a evolução do galaico-português, mas sim o português. A língua que faz uma nação. Mesmo que essa nação não seja um país ou um Estado, mas nós somos tudo isto há muito, muito tempo. A língua que se afirmou nossa em 1297 e ainda uma conquista da monarquia de Borgonha, confirmado pelo segundo monarca mais interessante deste primeiro tempo. Dinis não tem, a nosso ver, uma marca no conceito estratégico intermitente que eu referi, mas são dele muitas das antecipações do que viríamos a ser em 500. Porém, o documento que os filólogos mais indicam como fundador da língua de Camões e Pessoa é o Testamento de Afonso II, datado de 27 de junho de 1214. Viajamos, nestes minutos, por séculos para encontrarmos um princípio. Não vos fomos úteis porque em vez de um, encontramos vários princípios. E não foi coisa pouca. Um país que sabe quais são os seus princípios, os seus inícios, é com certeza um grande país, uma grande nação e principalmente uma grande alma. Não precisa de se fazer desmedido para ser grande. Não precisa se aventurar em mares para ser o mais resiliente dos povos europeus. Não precisa ser patético para ser único. Portugal é o único porque é nosso. Muito obrigado.